Fala galera! Olha, mais uma dica de geografia com o professor Léo Vieira saindo agora para te ajudar na preparação para as diversas provas de vestibular. A minha dica de hoje é sobre a nova ordem mundial, a globalização. Entende-se nova ordem mundial como um equilíbrio de forças, uma disputa econômica e financeira entre 4 potências e 3 grandes blocos de poder. Seria essa nova ordem mundial uma ordem unipolar ou multipolar? Com o fim da velha ordem mundial, a dissolução da União Soviética e a decadência do socialismo, a última grande barreira que impedia o pleno avanço do capitalismo pelo mundo foi derrubada. Os estadunidenses dominaram o capitalismo financeiro por meio de importantes entidades como o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. A mais importante bolsa de valor do mundo era sediada em território norte-americano, Bolsa de Valor de Nova York. Não podemos esquecer também que mesmo depois de 2008, com a crise econômica dos Estados Unidos, os principais conglomerados transnacionais ainda eram sediados nos Estados Unidos. Criou-se, portanto, uma ideia de que nós estávamos vivendo em uma ordem unipolar. Existe um contraponto que nós precisamos considerar: o surgimento de novas potências econômicas. A Alemanha, capitaneando um importante bloco de poder que se estende por toda a Europa e África, e a China e o Japão capitaneando um outro importante bloco de poder que se estende por parte da Ásia e Oceania. Portanto, essa nova ordem mundial, ao invés de ser unipolar, é multipolar. Esse contexto ele vai se estabelecer no pós-Guerra Fria, pós-1991. Lembra daquela antiga divisão do mundo em leste a oeste, capitalista e socialista? Não faz mais sentido. O socialismo havia entrado em decadência. A União Soviética havia deixado de existir. Impõe-se uma nova divisão no mundo, a divisão Norte-Sul, onde no norte estão localizados os países desenvolvidos e no sul os países subdesenvolvidos. Lembra daquelas antigas alianças que eram econômicas, políticas e militares do período da velha ordem mundial, da Guerra Fria? Agora são principalmente econômicas. Surge, portanto, os blocos econômicos. E nós podemos citar aqui alguns exemplos, como é o caso do Mercosul, que vai nascer dentro deste contexto pós-1991. Nós temos a própria União Europeia, que apesar de já ter sido discutida desde a década de 50, somente a partir de 1991 é que ganha o corpo, da União Europeia. Nós podemos citar o NAFTA, que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, e vários outros blocos econômicos que acabam se formando para tentar tornar as suas economias mais competitivas dentro de um cenário onde a economia agora é globalizada. Nós não podemos esquecer também que dentro desse contexto chamado de nova ordem mundial, onde nós percebemos a intensificação do processo de globalização, nós temos a expansão das empresas transnacionais, inclusive para o mundo subdesenvolvido. A globalização que nasce, cresce e se reproduz com um discurso de integração, de aproximação, na verdade vai criar severas fragmentações no território. É só nós olharmos para as diversas barreiras que começaram a ser construídas. O muro do Rio Grande, que é o muro do México, impedindo a entrada de latino-americanos nos Estados Unidos. O muro de Ceuta e Melilla, que fica localizado ali no norte do Marrocos, impedindo a entrada de norte-africanos e especialmente de marroquinos na Península Ibérica. Não podemos esquecer do muro da Cisjordânia, que separa a parte hebraica da parte palestina
impedindo aí a livre circulação de pessoas. Então, que mundo globalizado é esse da nova ordem mundial que globaliza a economia, globaliza as empresas, mas não globaliza as pessoas? Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos considerar dentro dessas discussões que envolvem a questão da globalização. Um outro ponto que também é muito importante, que precisa ser considerado, é que nesse contexto nós temos a intervenção dos Estados Unidos dentro de outros países. Claro, essas intervenções, na sua grande maioria, são resultado dos atentados terroristas que os Estados Unidos sofreram em 11 de setembro de 2001, os famosos atentados terroristas das Torres Gêmeas, World Trade Center, e do atentado terrorista que os Estados Unidos sofreu no Pentágono. A partir dali em diante, criou-se uma doutrina chamada de doutrina Bush. Essa doutrina preconizava a guerra contra o terror. Em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Em 2003, ele invade o Iraque. Destitui o então presidente iraquiano Saddam Hussein e cria uma animosidade muito forte dentro do território iraquiano, que culmina, inclusive, por meio de um sentimento de revanchismo muito forte, o surgimento de um grupo terrorista que atualmente talvez seja o grupo terrorista de maior atuação em escala global, que é o Estado Islâmico. Nesse contexto da nova ordem mundial, nós não podemos esquecer também as questões socioambientais, que já eram discutidas desde a década de 70, com a primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo, na Suécia, mas que com o tempo foram sendo intensificadas essas discussões e as preocupações com a degradação ambiental. Nós estamos vivendo esse contexto, o contexto da globalização, de uma maior integração econômica entre as diversas nações, de maior trocas e fluxos de mercadorias, bens, pessoas e capitais. Então não te esquece, uma das principais marcas registradas desse contexto da nova ordem mundial é a emergência, a potencialização do processo de globalização. Portanto, fica aqui a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.